Aleluia. Gostaria de chamar um grande amigo, pastor Felipe Flores, por favor, vem aqui, meu amigo, aplauda o Senhor pela vida dele. Atendeu o nosso convite, estar aqui conosco. Ele vai ministrar a palavra para nós essa noite. Abra o seu coração, eu creio que Deus vai usá-lo nessa noite. Ele vai se apresentar melhor. Paz, Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus aqui diz amém. E com quem que Jesus está feliz? Amém. Sempre bom perguntar, não é verdade? Glória a Deus. Antes que você se escandalize, por que eu estou descalço? Quem me dá 5 minutos aqui para explicar o porquê eu estou descalço? 5, 10, 15. Rapidinho. Bom, primeiro, meu nome é Felipe Flores, eu sou pastor da Rocha Church Campinas. É a segunda vez que eu tenho aqui na casa. Mas pastor Rafael foi um amigo que o Senhor me deu, e eu estou muito feliz de poder voltar aqui. Antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer que vocês estão numa igreja perigosa, porque essa igreja é apaixonante. É verdade, querido. Uma igreja que flui na adoração, uma igreja moderna, mas aos moldes antigos. Sabe por quê? Porque é uma igreja que se move em oração. É uma igreja intercessória, uma igreja que se move em oração. E isso, pastor Rafael, das igrejas que tenho passado visitado, não é com muita frequência que a gente vê isso. E aí, como se já não fosse algo demais, a gente vê ainda uma consciência missionária. Meu Deus do céu, o que é que pode parar vocês? Fala uma coisa para mim. É algo realmente poderoso. Que igreja poderosa, e é por isso que vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo. Amém? No ano de 2022 para o ano de 2023, faltava 50 dias para acabar o ano. Querido, você consegue me dar um pouquinho de retorno? Só um pouquinho, por favor. Faltava 50 dias para acabar o ano. Eu estava no meu momento de oração, num jejum, e o Senhor começou a falar comigo algo do seguinte sentido: Felipe, eu quero que você faça um voto comigo. Eu sou novo de idade, no entanto, sou velho de igreja. Cresci numa denominação um pouco mais tradicional, e o pastor fazia o seguinte: os últimos 40 dias do ano, o que tu vai fazer? Vai jejuar. E o menininho tirava Coca-Cola, tirava o doce. Depois de um bom tempo, parei de jejuar, de consagrar os últimos dias do ano. Mas o Senhor falou comigo no ano de 2022 para o ano de 2023: Felipe, você vai voltar os 40 dias de consagração. Eu falei: tá bom, o que eu vou fazer, Senhor? E aí então ele fala comigo o seguinte: você vai ficar 40 dias descalço. Eu falei: como assim 40 dias descalço? Ele falou: você vai ficar 40 dias descalço. E esses 40 dias você vai no hospital, você vai no cinema, você vai no shopping, você vai na igreja. Você tira o tênis, você não põe mais o tênis. Eu falei: Deus, isso não cabe na minha mente, porque dentro dos 5 ministérios, eu estou mais alocado ao ministério de ensino. E o ministério de ensino é um ministério lógico. Faz sentido você com a sua esposa no shopping, passeando descalço, do jeitinho que eu estou aqui? Faz sentido? É normal você ver cachorro. É normal você ver um homem igual a mim, assim, de papete. Mais ou menos normal. Mas descalço. E o Senhor começou a ministrar coisas do seguinte modo: Felipe, todas as vezes que eu pedi para um homem tirar o tênis, as suas sandálias na Bíblia, é porque eu queria fazer algo naquela geração. E a primeira coisa que ele precisava compreender era reconhecer que o lugar onde ele estava pisando é um lugar santo. O problema é que nós sabemos reconhecer a santidade de Deus dentro da igreja. Conseguimos reconhecer a santidade de Deus e as suas manifestações daquilo que é o ambiente espiritual para nós. A pergunta que eu quero lhes fazer e que Deus me fez é: será que nós conseguimos reconhecer a santidade de Deus em lugares públicos? Ou será que Deus colocou algo em nós que passamos a carregar de tal modo que a santidade de Deus seja vista em nossa vida, no shopping, na farmácia, no hospital? E Deus começou a dizer uma coisa para mim: Felipe, nesse tempo, você não apenas reconhecerá que aquele lugar é santo, mas os seus pés descalços é um anúncio de que eu estou santificando aquele lugar.
Bom, querido, eu fiquei 40 dias descalço e a minha esposa quase surtou. Está aqui a minha esposa, também estou acompanhado do Juninho, um servo do Senhor lá da nossa casa. Bom, esse voto, graças a Deus, acabou. Mas agora em novembro, assim que eu estava para vir aqui, o Senhor falou comigo de novo, novembro de 2024. Felipe, agora eu quero um voto nazireu. Raspa o cabelo e fica descalço de novo. Eu falei, meu Jesus. Ele falou, mas calma, agora você só vai ficar descalço em todo culto que você entrar aí na sua casa. Eu falei, por quanto tempo? Ele falou, você não volta a cortar o cabelo e não veste tênis na sua casa e nas igrejas que eu te levar para pregar, até que eu diga que deu. Então, querido, hoje eu estou com o cabelo desse tamanho aqui. Da próxima vez que eu vier aqui, eu não sei aonde estará o cabelo. Mas por que isso? Tem tudo a ver com a mensagem que eu quero trazer sobre essa casa. Desde que o pastor Rafael me chamou, eu comecei a orar, Senhor, o que o Senhor quer. E Deus me deu a mensagem de hoje. E o título dessa mensagem, você vai repetir comigo, amém? Amém? O título dessa mensagem é Despertando o Profético. Você pode... Olha aqui, ela é rápida, glória a Deus. Vamos falar mais uma vez um pouquinho mais forte. 1, 2, 3. E a primeira característica para despertar o profético é que você precisa encarnar a profecia. Você sabia disso? Todas as vezes que nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vemos que eles encarnavam a palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele. Quer ver uma coisa? Oséias precisou casar-se com uma meretriz, porque a mensagem não estava nos lábios, mas na vida de Oséias. Qual era a mensagem? Eu estou casada com uma mulher que tem uma aliança comigo, mas se prostitui. Jeremias, você não casa. Por que Jeremias você não? Por que Oséias casa e Jeremias não? Porque a mensagem nos tempos de Oséias é: eu me casei com alguém que me traiu. Mas na época de Jeremias é: eu não vou me casar com alguém que não quer firmar uma ali. Então, querido, ser profeta não é simplesmente chegar aqui, manifestar um dom e dizer, eis que te digo. A palavra profeta no Antigo Testamento é, em hebraico, nabi. A palavra nabi significa porta-voz. Então, o que o porta-voz é? Ele é simplesmente aquele que testemunhou uma visão e uma audição. E porque testemunhou aquilo que viu e ouviu, ele anuncia. A mensagem é do profeta. A mensagem é do profeta. A mensagem é de quem? O profeta é só o interlocutor. Nós precisamos compreender que o profético, ele é para ser vivido nos dias de hoje. E ele não ficou retido no Antigo Testamento. Aqui, eu não sei quantas pessoas cabem, mas eu só consigo ver uma igreja profética. Eu não consigo ver uma igreja estagnada. Eu não consigo ver uma igreja apática. Eu não consigo ver uma igreja de espectadores. Eu vejo uma igreja que corresponde ao chamado para o qual ela foi plantada nesse lugar. E a nuvem está movimentando e começando a conduzir ela a uma nova região, para um novo púlpito, para uma nova unção, para uma nova geração. E isso significa que Deus considerou esta igreja uma igreja profética e não uma igreja patética. Sabe qual é a igreja patética? A igreja que libera palavras por conta própria. Sabe o que é uma igreja profética? Uma igreja que retira tempo para escutar de Deus aquilo que Ele quer anunciar nos dias de hoje. Querido, eu sei que é um culto de domingo, pastor. Eu sei que o culto de domingo é uma mensagem familiar. Eu sei que há pessoas aqui que estão visitando essa casa, mas eu não vim aqui com o encargo de um mestre. Hoje o Senhor me trouxe aqui com o encargo de um profeta. E aquilo que Deus vai fazer nessa noite é liberar o profético sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre aqueles que são seus. Tem alguém aqui para glorificar o nome do Senhor comigo? Então, se você puder abrir a tua... Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo de número 9. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada.
que cataramanabarabashes. Siataramanai hetola bababababas. Shekatarabarababas. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, que onde estiver, clamar pela vamos lá, igreja. glória, Movimente. glória de Deus. Movimento profético nessa noite. Comece a movimentar com a tua adoração. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Em uma só voz declare que Ele é santo, que Ele é santo. Senhor Jesus, nós consagramos, ó Pai, tudo aquilo que vai acontecer a partir desse momento. Espírito Santo de Deus, eu submeto a minha vida ao Teu governo. Espírito Santo de Deus, eu declaro, eu não sou mais meu. Senhor Jesus, eu não me responsabilizo por mais nada que vai acontecer a partir de agora, mas eu declaro a palavra profética, Senhor Jesus, ativando pessoas, todos aqueles que estavam estagnados em sua vida conjugal, ministerial, todos aqueles que estavam travados em suas vidas, ó Pai, o Espírito de Deus movimentando o profético, Senhor Jesus, despertando os ministérios, despertando, Senhor Jesus, um relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso nesse momento todo espírito de apatia espiritual, todo espírito de apatia na alma, todo espírito de apatia oriunda de psicossomatia sendo quebrado agora em nome de Jesus. A unção do Senhor invadindo casamentos, invadindo casas, invadindo ministérios, liberando palavras proféticas, revelações das Escrituras. Oh, que o Teu fogo seja visto, sentido essa noite, Senhor Jesus. Eu consagro ao Senhor. Traga revelação, Senhor Jesus, além daquilo que eu já consigo fazer. Faz, Senhor Jesus, aquilo, Senhor Jesus, além daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E a visão que o Senhor me deu, Senhor Jesus, que se cumpra cabalmente em nome de Jesus. Porque eu sei que essa é uma noite que o Senhor marcou, ó Pai, como resposta daquilo que o Senhor Jesus tem sido, ó Pai, semeado desse altar para essa casa. Assim eu oro. Você pode selar dizendo amém. Quem achou Lucas capítulo de número 9, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um brilho, de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, era Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam caindo de sono. Diga comigo, Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono. Eles estavam sonolentos, queridos, apáticos, parados, espiritualmente quase estagnados. O texto continua dizendo: mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: mestre, bom é estarmos aqui.
façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, o meu eleito, escutem o que ele disse. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. Eu estou dando trabalho para a mesa, né? Você me perdoa de todo o coração, em nome de Jesus. Está liberado perdão já? Amém. Eu vou andar para aqui, ó, de lá até aqui, tá bom? Tem problema? Não? Então tá bom. Igreja, vamos lá. Quem conhece o texto aqui? Esse, para mim, é um dos textos mais icônicos do Novo Testamento. Ele é um divisor de águas e algo extremamente importante para nós compreendermos. Por quê? Porque esse texto vai revelar não somente algo para que caia as escamas dos judeus. Por quê? Porque os olhos dos judeus estão sempre fitos em Moisés, e eles não conseguem reconhecer a divindade de Cristo como o Filho de Deus. Para eles, Jesus é apenas mais um profeta. Mas o que Jesus está fazendo nesse texto? Ele chama o seu discípulo amado, que é João, e os outros 2 discípulos que são mais próximos com ele, e diz: vamos subir ao monte com o intuito de orar. Veja só uma coisa, Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, tinha a constância no relacionamento com o Pai. Constantemente ele se retirava e subia o monte para orar. E nesse caso ele chama 3 discípulos, os 3 mais próximos dele. Você sabe que Jesus pregava para a multidão, andava com 12, era mais próximo de 3, mas o melhor amigo de 1. Certo? Melhor amigo João, os mais próximos Pedro, Tiago e João, os 12 discípulos. Cada um deles vão provar algo de um relacionamento que os outros não vão provar. Por exemplo, Tomé, você não vê na crucificação, você não vê subindo o monte com Jesus, no monte da transfiguração, você não vê Tomé no outro monte antes dele ser entregue, quando vão apanhar Jesus. Então você vê que Jesus constantemente chamava os seus 3 mais próximos para esse momento. E ele então conduz, e ele tira, e aqui, é por isso que eu te disse que nessa noite não veio o mestre, veio o profeta. Então eu não quero ficar me atendo ao texto, mas simplesmente aos significados do que cada um representa. O que Jesus está fazendo primeiramente é tirando eles do natural e levando eles para o sobrenatural. Ele está dizendo o seguinte: para acessar o Pai você vai ter que sair da tua normalidade, você vai ter que acessar um nível de espiritualidade diferenciada, e para isso você vai ter que subir. Sabe, aquilo que Cristo quer fazer com os seus discípulos não é deixá-los na naturalidade. Para despertar o profético dentro de você, você vai ter que sair daquilo que é trivial, você vai ter que sair daquilo que é comum e olhar com os seus olhos fitos em Jesus para acessar algo e um lugar aonde Ele está te conduzindo. Só que tem um porém. Quando você chega nesse lugar, o lugar espiritual, ele é diferente do lugar natural. Primeira coisa que o lugar espiritual traz é sonolência. Por quê? Porque o seu corpo natural não está acostumado com altas cargas de um nível espiritual. Não é a primeira vez que eles têm sono. Na verdade, essa é a primeira vez. A segunda vez que relata do sono é no monte, quando Jesus estava lá orando e ele acaba suando sangue. Por 3 vezes ele volta, ele encontra os discípulos fazendo o quê? Por que vocês acham que os discípulos dormiram? Porque os discípulos não estavam acostumados a ficar de madrugada acordado? Como não, querido? Quando Jesus vai cruzar o mar e Pedro se assusta, porque ele sai para fora do barco, que horas que era? Madrugada é algo normal para o pescador. A questão é que é o seguinte: quando você está nas suas tarefas, você pode passar a noite inteira acordada,
Mas quando você retira um tempo para acessar um nível maior de espiritualidade, aquele ambiente possui algo que geralmente gera sono. Quem já esteve num culto que estava assim, todo mundo bocejando? Você fala, hoje o culto estava difícil. Em nome de Jesus, não é esse culto hoje. Amém? Sabe por quê? Porque existe uma carga espiritual naquele ambiente. E nós precisamos já começar a diferir. É diferente o espiritual do celestial. O celestial é aquilo que vem dos céus. O espiritual, querido, pode vir dos céus e pode vir não dos céus. Daniel, capítulo de número 10, se eu não me engano, ele tem aquela guerra. Aquela guerra é uma guerra nas regiões espirituais, não apenas nas celestiais. Por quê? Porque os demônios estão nas regiões espirituais. Ok? Veja só o que acontece. Primeira coisa, sono. Por quê? Querido, você tem que entender, não existe uma janela de um momento espiritual e essa janela se fecha e aí se abre a janela natural. Não, você é integralmente espiritual, integralmente natural, integralmente normal. Então, quando você está lá no hospital, você também está exercendo a sua espiritualidade. Quando você está cozinhando, você está exercendo a sua espiritualidade. Aonde você está exercendo a sua espiritualidade. Então aquele é um bom momento para manifestar algo dos céus naquele lugar. A questão é que existem momentos, e aí sim há uma diferença, em que o Espírito Santo de Deus torna o seu espírito mais sensível para aquilo que ele quer fazer. Então o que ele faz? Ele abre os seus olhos espirituais, porque parece que os nossos olhos naturais estão sempre aí, na verdade. E naqueles momentos, então, a gente passa a ter aquilo que a gente fala, pastor, eu sou da época em que a gente falava, eu tive um rema. Quem é dessa época aqui? Pouca gente, né? Hoje eu tive uma revelação. Agora tem uma outra, eu tive um insight. Aqui é insight, pastor? Revelação? Então você é dos meus, glória a Deus. Posso falar mal do insight? Estou brincando, tá gravando, a gente é amiguinho, tá bom? Mas eu sou da época, querido, em que a gente tinha um rema. Mas quando que o rema vinha? Quando que a revelação vem? A revelação, às vezes, querido, eu passei a semana inteira de jejum e Deus não falou nada. Mas de repente, eu entro no carro, aí eu começo a dirigir, na época eu estava trabalhando, eu começava e aí vinha. Aí eu precisava encostar o carro, pegava o bloco de notas e começava. Nunca preguei. Porque tem coisa que Deus falou para você, querido, que é para você. Mas veja só uma coisa, a hora que Deus libera e eles vencem o sono, o mundo espiritual tem um segundo momento. Sabe qual é o segundo momento? É o momento da confusão. É quando a nuvem de glória vem e tapa os seus olhos e você não consegue enxergar nada. Já percebeu que às vezes você estava no momento da tua vida, estava caminhando tudo bem, de repente aquilo que era clareza na sua mente se transformou em obscuridade, e você fala, meu, o que está acontecendo? Estava tudo bem, mas parece que, sei lá, o que aconteceu? Será que eu pisei em alguma coisa? Será que eu passei numa encruzilhada? Será que alguém lançou? Querido, não tem disso, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não tem nada disso. Às vezes tem coisas que está acontecendo na tua vida porque é uma própria manifestação dos céus, querendo trazer uma confusão para você. Sabe por quê? Porque se você não ficar confuso na tua mente, você nunca vai entender pelo Espírito. A sua mente sempre vai concorrer com o teu espírito. Você sempre vai ficar confuso no ambiente espiritual. E sabe o que aconteceu? Jesus levou, então pega comigo aqui a cronologia do tempo. Jesus leva eles numa região celestial. Eles não estão acostumados com isso, passam a ter sono. Eles vencem o sono. Quando eles vencem o sono, ele corre atrás de Jesus, ele busca ainda, continua buscando. Vem uma nuvem e envolve eles, tudo confuso. Só que de repente, quem que eles veem? Moisés, Elias e Jesus. Mas quem que já estava lá? Pedro, Tiago e Ju? Vamos começar então agora a dar nome a cada um deles. A palavra de Deus, todas as vezes que falar sobre Moisés, ela está falando sobre a lei. E lei é a pá. Então quem aparece lá no alto do monte? A palavra.
o símbolo da palavra, a tipologia da palavra. Mas aí aparece um outro com ele, Elias. Quem é Elias? A tipologia dos profetas. Então, eia, para só um pouquinho para pensar. A palavra manifestou, a profecia manifestou, e Jesus, a graça. Então você tem a reunião da palavra, da profecia e da graça. Quem chega com a brilhante ideia? A igreja, Pedro. Vamos fazer o seguinte, vamos separar a palavra da graça e da profecia, e vamos colocar cada uma numa tenda. Vamos fazer isso, pastor? Porque eu acho que é bom estarmos aqui, mas parece que não há um ambiente normal para que todo mundo viva junto. O que a gente precisa fazer? Vamos construir uma tenda. A gente armazena a palavra numa tenda, os tradicionais. A gente armazena os pentecostais profetas noutra tenda. A gente armazena os carismáticos pregadores da graça noutra tenda. E aí eu fico de fora, tentando entender que tenda que eu entro. Às vezes eu entro numa tenda, às vezes eu entro noutra tenda, às vezes eu vejo, e aí eu não sei onde eu estou fazendo. Aí Jesus fala assim: calma aí, a sua ideia, ela não é uma ideia boa. Deixa eu confundir você com a minha glória. Deixa eu ferir a sua razão com a manifestação da nuvem. Por quê? Porque a graça só brilha quando está todo mundo manifestando aquilo que precisa. Não era o que aconteceu com Cristo? Não é que ele estava brilhando quando lhe apareceu Moisés e Elias? Quando os três estavam conversando a respeito da missão do filho? Só que qual que é o problema? A gente quer separar as três coisas. Não. Eu sou mestre, não posso me mover em profecia. Não, eu preciso ser profeta, pastor, porque eu aprendi que a letra mata. Não, eu vim aqui viver em comunidade. Somos corpo, e assim bem ajustado. Sabe o que Jesus está falando? Para que a minha glória brilhe aonde você for, você precisa manter a profundidade nas escrituras, o seu espírito profético ativo, pregando a Cristo, e assim a luz dele vai brilhar aonde quer que você esteja. Por isso, Pedrão, por isso, igreja, fica quietinho, aprenda. Mas sabe de uma coisa que você precisa compreender para ativar o profético na sua vida? É que nós somos Pedro, nós somos a igreja. E a igreja não pode separar, mas ela tem que fluir nas duas coisas. Vira para a pessoa que está do seu lado, e hoje você vai pregar comigo, hein? Você vai pregar comigo hoje. Seu dedinho hoje não é de acusação, é de profeta. Amém? Você vai virar para ele e vai falar assim: ó, eu vejo em você, mas assim, ó, profetizando, eu vejo em você um profeta profundo nas escrituras, manifestando o reino de Deus nessa casa. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe por que aparece Moisés e Elias? Por que não apareceu Isaías, que profetizou, sei lá, um livro com quase 60 capítulos? Mais de 60. Por que não Jeremias? Por que não Daniel? Por que Elias? É porque os dois, Moisés e Elias, estão atrelados a duas coisas. Diga comigo: a palavra e o fogo. As duas marcas de Moisés e Elias é a manifestação da palavra e a junção com o fogo. E eu vou explicar para vocês hoje. Então hoje você vai ler um pouquinho de Bíblia, porque eu ainda tenho, cadê meu relógio aqui? Tiraram meu relógio. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho um pouquinho. Mas sabe de uma coisa, querido? Por que a igreja ela saiu do lugar profético e ela alcançou um lugar patético? Porque a gente começou a brincar com coisa séria. Você quer ver uma brincadeira que é bobinha, que começou a pegar a nossa igreja lá também, mas todas as igrejas? Ficou chato virar para o irmão do lado e falar: ei, assim diz o Senhor. Quando o pastor está aqui pregando, o pessoal fala: pô, mas esse negócio de falar para o irmão do lado tá chato. Quem já ficou bravo com isso? Eu sou o primeiro, já fiquei bravo com isso. Não parece ser chato, pastor?
Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. Primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton é uma lei da física, e ela vai dizer o seguinte: todo corpo inerte tende a permanecer inerte até que uma força exterior exerça a força sobre esse corpo inerte. Você quer ver isso acontecer na sua casa? Você chega do trabalho, senta no sofá e você fala: vou para academia. Quero ver. Porque todo corpo parado tende a permanecer parado até, se você é homem, até que a sua esposa te veja sentado no sofá. A força exterior vem sobre você e ó, não é verdade? Não. Geralmente a mulher não sofre essa lei da inércia. Só se ela pegar o celular. Vai queimando, Jeová. Queima mesmo, porque ela só para quando ela pega o celular e fica lá, ó. Shem. Não, minha esposa não faz isso, gente. Estou falando das outras. Mas veja só uma coisa. Quem acha que essa lei de Newton é verdade? Todo mundo tem que levantar a mão, porque está provado, querido. Se eu não pego esse copo, está provado. Por que você acha que uma lei natural, ela não é uma lei espiritual? Se é uma lei natural, primeiro, ela foi ordenada espiritualmente. Porque o natural simplesmente é uma ordem do espiritual. Então, se você está estagnado com sono, você vai permanecer estagnado até que algo movimente você, para que você passe a exercer uma força ou qualquer outra coisa. E você sabe o que movimenta o mundo espiritual? Diga comigo: a palavra. A palavra é a primeira coisa que vai movimentar o mundo espiritual. Por isso que quando você está parado aqui, é ruim quando eu peço para você repetir, porque você tem que se movimentar. Você recebe a informação nos teus ouvidos, entra no teu cérebro, e o cérebro manda uma informação por sinapse nos neurônios até a sua mandíbula e o seu maxilar, dizendo: você vai ter que falar. Mas aí você já vai estar fazendo um monte de coisa. Você está saindo do seu estado de inércia. É ruim sair do estado de inércia, mas ruim é levantar do sofá e ir para a academia, porque depois que você chega lá, é ruim, mas não é tão ruim. Você está entendendo? Por isso que quando a gente começou a fazer piadinha do tipo, é chato esse negócio, a gente começou a colocar a igreja dentro do lugar de expectação. Você fica com expectativa no culto, não respondendo ao culto. Mas você não pode ficar quieto no culto, porque o culto não é para você, o culto é para Ele. Então você precisa corresponder ao culto. Você veio adorar, você veio profetizar, você veio, entregar algo. A gente passa a avaliar as palavras. O que nós precisamos responder ao Senhor Jesus? A gente só faz aquilo que vê o nosso Pai fazer, não é verdade? Então tá bom. Você consegue projetar para mim, santo varão de Deus, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio Deus criou os céus e a... Próximo, por gentileza. A terra era sem forma, Então vamos lá. Havia o que lá na época? Trevas, caos, abismo. Tá ok? A face do abismo, vírgula. E o Espírito de Deus... Quem que se movia sobre as águas? Então tinha mover do Espírito, tinha água, mas ainda estava em trevas. Porque a gente sempre acha que tendo mover do Espírito vai estar tudo bem. Ah, pastor, estava arrevadaço o culto. O problema nunca foi o mover. O problema foi ficar só no mover. Então tinha trevas. As trevas, ela antecede a criação. A água, pastor, antecede a criação. Se antecede a criação, pode ser que seja algo que está onde? No céu. Por exemplo, Ezequiel de número 47. O que Ezequiel vê?
umas águas que correm debaixo do trono de Deus. Se Ezequiel vê a água do trono de Deus, então significa que isso aqui não é um elemento deste mundo, esse é um elemento do mundo celestial. É por isso que você fica sem comida, mas você não sabe ficar sem. Por quê? Porque a sua vida não veio da terra, ela veio de lá para cá. Então é o princípio do espiritual para o natural. Tá ok? Quer ver uma outra coisa que sela a tua aliança? Lá no céu as ruas são do quê? Então o ouro é um objeto natural ou celestial? E ele sela o quê? Presta atenção. Tudo aquilo que é valioso não perde o valor, só se valoriza, é celestial. Quando você olha para Gênesis capítulo de número 1, tinha mover do Espírito, tinha trevas, tinha água, mas ainda estava um caos. Passa para mim, por favor, o próximo versículo, por gentileza. Então Deus, e o que aconteceu? Quando a palavra entra, o mover tem sentido. Quando a palavra entra, tudo aquilo que estava parado começa a movimentar. Quando a palavra entra, tudo aquilo que estava estagnado começa a se movimentar. Por isso você precisa despertar para o profético dessa noite. Tá parado, tá ruim, tá, mas você precisa começar a movimentar. E a primeira coisa que os céus movimentam é pela palavra. Não é a sua vontade, não é a vontade daquele que está do seu lado, é a palavra de Deus. Você não foi chamado para profetizar aquilo que você quer, você foi profetizado para verbalizar a palavra. Quando você verbaliza a palavra, você verbaliza a vontade de Deus. Quando você verbaliza a vontade de Deus, a sua história muda. Não interessa o que você está passando, não interessa o diagnóstico dos médicos, não interessa o divórcio, não interessa nada, porque a palavra de Deus é soberana sobre todos. Aplauda o nome de Jesus. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado, todo mundo assim, ó. Pode abraçar, querido, com todo respeito, no ombro, põe no ombro assim, ó. Sabe por quê? Porque se você é profeta, você vai começar a liberar uma palavra para ele agora. Sabe o que você vai começar a falar para ele? Você diz assim, ó: a partir de hoje, tudo aquilo que estava parado na tua vida vai se movimentar, porque Deus está movimentando o seu interior a partir da palavra revelada, que é Cristo. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre essa igreja, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre as próximas gerações, até a 1000ª geração depois de você, que se movimentarão pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Deus essa noite. Shekataramai. Shekataramanabiyasere rabarababas. Eu sinto o mover de Deus aqui nessa noite. As águas que estavam paradas, o Senhor vai começar a movimentar. Sabe por quê? Porque essa é uma noite que a palavra vai mudar a tua vida. Essa é uma noite que a palavra vai limpar você por dentro. Então tudo aquilo que estava impuro, tudo aquilo que vem de Satanás, toda mentira vai começar a ser lavada pela água da palavra. Não vai permanecer nada daquilo que não veio do Senhor sobre a tua casa. Não permanecerá. Sabe por quê? Porque o teu fundamento é a palavra, porque o teu teto é a palavra, porque a tua proteção é a palavra, porque aquilo que vai adiante de você é a palavra, e a tua retaguarda está a palavra do Senhor. Eu sinto Deus nessa noite aqui, querido. Nós não nos movemos por performance, nós não sabemos fazer por performance, querido. Nós só nos movimentamos pela palavra. Performance, querido, quem faz é o mundo. Performance quem faz é o mundo.
Nós somos Nabi. Nós somos profetas do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus pode despertar você no profético. E entenda que despertar no profético é você começar a falar e declarar coisas a partir da palavra de Deus. Mas você não pode ficar declarando como se fosse mente positiva. Declarar e profetizar, querido, não é ter uma mentalidade positiva. Sabe o que é ter uma mentalidade positiva? É você estar dentro de um gramado. Quem já foi nesses gramados, nesse pasto, e que está tudo amarelo? Seco, está amarelo. A mentalidade positiva é você estar pisando numa grama amarela, mas você pega um óculos de lente verde, como é que você vai ver a grama? Quando eu perguntar para você que cor que é a grama, você vai falar o quê? Mas você sabe que ela está amarela. A mentalidade positiva mente para você. Mas ser profético é o seguinte: você tira o óculos, você fala, está amarela, mas eu creio que vai ficar verde. Está amarela, mas a palavra de Deus diz que pela minha fé, eu vou dizer a esse monte, saia daqui e vai até acolá, e esse monte vai retirar. Então eu não vou profetizar a minha vontade, eu vou profetizar a palavra. Sabe qual é o problema? É porque a igreja de fato olhou o mover profético e encontrou moveres patéticos. E ela falou, isso não existe mais. Aí você parou de declarar a palavra na tua casa. Por quê? Porque você profetizou e não aconteceu. Querido, não adianta liberar. Eu vim aqui nessa noite para despertar, mas quem vai fazer manter é você. E como é que você mantém isso? Abre comigo, por favor, Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Eu vou ser rápido aqui. Versículo de número 1 diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de... Querido, vamos parar aqui rapidinho. Quem que apareceu? Quem que apareceu? Vamos lá, igreja profética. Como é que está o anjo aí? Com A maiúsculo ou A minúsculo? Ah, está com A maiúsculo? Então aqui nós temos uma teofania, a aparição de Jesus no Antigo Testamento, uma manifestação do próprio Deus. Só tem um probleminha. Ele aparece no meio da sarça. Quem estava pegando fogo? O anjo ou a sarça? O anjo. A sarça só pegou fogo porque o anjo manifestou nela. O milagre não foi a sarça pegar fogo, foi ela não se consumir. Por quê? Porque aquele fogo não era natural, era um fogo o quê? É um fogo o quê? Divino. Vamos lá de novo. Olha aqui. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Quem apareceu na chama de fogo era a sarça ou o anjo? Está no texto. Esse aqui está diferente do meu ou não? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Quem que estava nessa chama de fogo? O anjo. Aonde? No meio da sarça. Às vezes a gente deixa de ler e a gente vai crendo em um monte de coisa. Não é revelação, está escrito. Tá bom? Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumiu. Próximo, por favor. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, quem que estava no meio da sarça? Lhe disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Ah, meu Deus do céu. Você sabe que aqui é o chamado, inicia-se o chamado de Moisés para a libertação do povo, não é verdade? Não é aqui que começa? Então o chamado de Moisés é porque ele viu algo pegando fogo, e do meio do fogo, o que ele viu? A voz. Lembra que eu falei para você que duas coisas marcam a vida de Moisés? O que? A palavra e o fogo.
Porque o que chamou Moisés é o fogo. Ele escutou a palavra a partir do fogo. Você sabe o que é o fogo nos dias de hoje? É o Espírito de Deus. Aquilo que faz o seu coração queimar é o Espírito Santo de Deus. E qual que é a missão do Espírito Santo? Fazer você compreender a palavra. Porque se você compreender a palavra, você vai entender que, ai meu Deus do céu, você vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Você vai entender, como a pastora falou aqui em cima, que você foi chamado, como o pastor Rafael falou aqui em cima, que você tem um propósito. Por quê? Porque o propósito sempre vai despertar você a partir da palavra e do fogo. Só que deixa eu te falar uma coisa, aquilo que desperta você é uma manifestação divina a partir da palavra e do fogo. Mas você escuta, porque sempre quem está falando está em chamas. Você pode repetir comigo isso? Vamos lá, 1, 2, 3. Sempre quem está falando está em chamas. Mais uma vez, sempre quem está falando está em chamas. Agora você pula para mim, por gentileza, em Êxodo capítulo 19. Eu acho que eu me perdi aqui, não é 19. Senhor Jesus, ajuda eu agora. Preciso da sua ajuda, Espírito Santo. É isso mesmo, 19. Versículo 1. Eu vou ler bem rapidinho aqui, tá bom? Versículo 1. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel no Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para se encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e todos vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu: tudo o que o Senhor falar, falaremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo. E o Senhor disse: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje, e amanhã, que eles lavem as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. No terceiro dia descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte os limites do povo, dizendo: tome cuidado para não subir ao monte, nem tocar nas extremidades. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas nenhum tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Presta bem atenção agora no versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o monte, e ouviu-se forte som de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Todo o monte fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em... Aí você corre no texto, só Moisés sobe. Quem que sobe? Mas como é que o monte estava? Em chamas.
capítulo de número 20, você sabe o que Moisés recebe? Os 10 mandamentos. Enquanto o monte está pegando fogo, todo mundo está vendo lá embaixo, o monte pegando fogo, Moisés está recebendo a lei, ele está recebendo a palavra. O que Moisés passa 40 anos fazendo? Anunciando guiando eles pela palavra, porque sempre quem está com a palavra está em querido, quando você é chamado, o fogo está do lado de fora, mas para você ser batizado, você tem que estar dentro do fogo. Você não pode ver a nuvem, você tem que estar dentro da nuvem. É por isso que o povo não sobe, é por isso que o povo faz o que faz lá embaixo, os bezerros de ouro. Por quê? Porque é impossível você estar em chamas e estar vivo. Em Êxodo capítulo de número 3, a sarça estava pegando fogo, ela não se consumia porque o anjo estava lá. Em Êxodo capítulo de número 19, Moisés está em chamas e não se consome. Ele está em chamas e não se consome. Por quê? Porque ele viu, é possível queimar desse fogo e não morrer. É possível ser tomado por esse fogo e se movimentar. Porque esse fogo, querido, não andou 40 anos no deserto fora, mas queimou no coração de Moisés 40 anos dentro. Aí você fala, por quê? Por que Deus levanta Elias? Eu preciso correr, só para encerrar Elias, 1 Reis capítulo de número 17. Você pode projetar para mim aqui, por gentileza, 1 Reis 17. Quando você olha, querido, você não tem a unção de Elias, sabia? No sentido de Elias sendo ungido, você não tem isso. Pode pesquisar, você não vai achar. Você não vê Deus chamando Elias e dizendo assim, Elias, se levanta. Você não vê ninguém transferindo a unção para Elias, você não vê isso. O único relato de início do ministério de Elias é 1 Reis capítulo 17, versículo de número 1. Daqui em diante você vai ver até a transição com Eliseu e tudo isso, aí você vai ver. Mas daqui para trás você não vê nada. A única coisa que você vai ver em 1 Reis capítulo de número 16 é o início da derrocada de Israel, quando o rei Acabe se casa com a filha do rei de Tiro, chamada Jezabel. Ele vai lá em Tiro e Sidom, traz ela para cá, se casa com ela, ergue um templo para Azerá e Baal. Quando ela faz isso, e ele já caminhava nos pecados de Jeroboão. Quando ele faz tudo isso, a hora que ele faz tudo isso, acontece 1 Reis capítulo 17. Olha isso. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser, próximo, por gentileza. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, com que autoridade que Elias profetiza contra Acabe? Se você não vê, e veio a palavra do Senhor dizendo, vá até Acabe e fala, não chove. Elias ouviu Deus? Elias viu Deus? Não. Como é que Elias se movimenta e fala, não tem orvalho até que eu fale? É porque o espírito profético não se manifesta a partir de emoções, mas a partir do que está escrito. E a lei dizia, não levantarás outros deuses diante de ti. Elias profetiza a partir da palavra, querido. E a hora que ele libera a palavra é liberada sobre ele. Saia daí, vai para outro lugar. Lembra que eu falei que duas coisas marcam os Moisés e Elias? O que é? A palavra e quando ele começa não tem nada de fogo, mas porque ele se movimentou por aquilo que está escrito. Quando ele está no Monte Carmelo, o que ele faz descer do céu? O que ele faz descer do céu? O que ele faz descer do céu? Querido, que profeta é esse que governa os céus? Que ele diz, se fecha e não chove,
e ele se fechou e não choveu. E ele diz depois: abre, e abriu. Para mim, isso já é maravilhoso. Você conseguir abrir os céus e fechar os céus. Mas você fazer os céus gerar algo que dentro da sua mente, isso é impossível. Alguém já viu chover fogo? Mas naquele dia Elias fez. Por quê? Porque quando você tem compromisso com a palavra, você não vai fazer só o impossível, mas o inimaginável. O inimaginável. Sabe, querido, não precisa ter grandes movimentos para ser uma noite profética. Precisa ter a palavra, porque ela é tudo que nós precisamos. Uma igreja profética é uma igreja que se move pela palavra. Fica de pé para parecer que está acabando. Gostaria de chamar a banda aqui em cima, o grupo de louvor, a banda. Eu sou antigo, né? Banda, pastor, banda. Ministério de louvor, por gentileza. Enquanto eles se posicionam aqui, eu gostaria de fazer umas perguntas a vocês. Eu sei que vocês são uma igreja muito profunda na palavra, porque conheço o Rafael, o pastor Rafael, e tenho visto aquilo que vocês estão fazendo aqui. Então eu tenho consciência que vocês sabem o que são os 5 ministérios, amém? Eu gostaria de saber aqui da casa, não tenha medo, não tenha vergonha, porque aquilo que eu vou perguntar é, não se você se move, mas se você se identifica com esses ministérios. Quem aqui se identifica com o ministério de evangelista? Levanta a mão. O ministério, mas bem grande assim, bem grande, bem grande, bem grande. O evangelista sabe o que é um missionário. Quem que se evangeliza? Ergue a mão, mantenha lá em cima lá. E olha aí, quem está do seu lado. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem muito mais, não vai dar para contar. Mas mais de 10 pessoas do ministério que se identifica como evangelista missionário. Pode baixar a mão, por gentileza. Quem se identifica com o ministério de cuidado, ministério pastoral, erga a sua mão. Pode erguer lá em cima. Ministério de, não necessariamente a unção pastoral, mas a um ministério pastoral, um ministério de cuidado. Quem se identifica, olha aqui em cima, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem se identifica com o ministério de ensino, assim como o meu, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notório, pastor. Do jeito de falar. Quem se identifica com o ministério profético aqui? Quem se identifica com o ministério apostólico aqui? Deixa eu ver aqui. Mais uma lá. Glória a Deus. Quem aqui não se identifica com nada? Levanta a mão. Eu não estou falando sério, não é brincadeira não. Pode levantar a mão, não tem problema. Eu não sei. Porque teve um monte de gente que não levantou a mão. Quem aqui acha que está perdido e precisa descobrir o ministério? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que se identifica e não se move. E ele não sabe por que não se move. Ele acha que ele se move. Para ele se mover, ele precisa de alguém pondo as mãos sobre ele. Você não está todo errado, porque a ativação da sua unção, ela precisa vir por transferência. A transferência da unção é necessária. Por exemplo, a unção de Josué, quem transferiu para ele? Moisés. É a mesma unção. Tem gente que acha que a unção de Moisés é de libertação e de Josué é de conquista. Não, é a mesma unção. Josué simplesmente termina a obra que Moisés não pôde terminar porque feriu as águas de Meribá. Elias tem a mesma unção de Eliseu. Você vai ter outras manifestações da mesma unção. Então você de fato precisa disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O start muitas vezes vai vir de você começar fazendo, a partir daquilo que você primeiro ouviu de Deus. Então tem muita água parada nesse lugar.
tem muita gente que está estagnado nessa casa. Sabe por quê? Porque ela está esperando uma profecia de um homem, mas ela perdeu a profecia da palavra que já foi liberada sobre ela. Você não entendeu, Cristo já liberou, você não precisa liberar, você precisa ativar, mas você já está liberado, você já está outorgado, a palavra já te disse, assim como Elias já estava liberado e outorgado. O problema é quando você faz isso fora da palavra. Eu sinto de orar rapidamente aqui por quem quer ser ativado novamente no ministério. Você pode vir aqui na frente, eu quero impor as minhas mãos sobre você. Não somente eu, mas os pastores. Vamos, vem aqui à frente. Tem pessoas que estão com águas paradas. Se puder apagar as luzes, por gentileza. Querido, não vai ser na emoção que você vai ser ativado, mas vai ser por uma palavra profética. Querido, essa é uma noite que Deus vai reativar você. Ativados ministerialmente. Senhor, aqueles que estão aptos a impor as suas mãos, você pode impor as suas mãos. Põe nos ombros. Eu não vou conseguir tocar todos, o pastor Rafael não vai conseguir tocar todos, mas deixa eu te dizer uma coisa: pessoas serão tocadas pelo Senhor, e sobre tudo isso, mais do que isso, o fogo é quem vai tocar você. Eu sinto uma unção de movimento das águas, sabe, algo que vem muito forte no meu coração. É como aquele anjo que desce e movimenta as águas. São águas paradas. O Senhor tem me falado isso desde quinta-feira. Sabe, a água parada, querido, é algo que gera vida. A água é algo que gera vida, mas mesmo parada ela pode apodrecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está levantando pessoas aqui nessa casa. Essas pessoas, elas tiveram acesso ao seu ministério. Elas têm já tiveram dentro do coração delas, sabe, o mover do Espírito. Já tiveram dentro do coração delas, sabe, um sonho ministerial. O Senhor colocou sonhos ministeriais, mas por algum momento você não confiou ou você não respondeu. Tem pessoas dizendo assim: Senhor Jesus, será que eu perdi o time? Será que eu perdi o time? Será que eu não respondi algo que deveria ter respondido naquele tempo? Acaso o Senhor se enganou quando chamou você?